Oi, eu sou a Ama, e será que o vídeo tá certo? Faz um tempo que eu não gravo vídeo pra cá, pra esse canal aleatório, e nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre as minhas personagens literárias favoritas e o porquê que eu me inspiro nelas. Aqui na minha mão eu tenho o meu journal. Recentemente eu comecei a fazer journal pela primeira vez na vida, e já tá assim, tem muitas páginas, e uma dessas páginas eu dediquei a essas personagens. E assim, são as minhas personagens favoritas. Por coincidência, todas são mulheres. Eu não tenho nenhum personagem favorito homem. E hoje eu vou falar o porquê que essas são as minhas personagens favoritas, né? E são todas personagens de livros. Mas tem uma delas que é de uma série, né? Ela também tá no livro, mas a personagem que eu me inspiro mesmo é a da série. Enfim, eu vou falar sobre ela. E eu vou achar, né, primeiramente. Mas essa página eu escrevi sobre essas personagens, e aqui em cima eu escrevi minhas personagens favoritas. Essas florezinhas aqui eu pintei com aquarela. Tem uma aqui e outra aqui, duas flores. E aí eu escrevi sobre todas essas personagens. Eu tentei, né, respeitar o limite da página, não escrever mais do que a página. E ficou assim. Minhas personagens favoritas, e também são personagens nas quais eu me inspiro, assim, em termos de princípios, de resiliência, são a Jane Eyre. E eu já fiz, inclusive, um vídeo nesse canal sobre a Jane Eyre, porque que esse livro, Jane Eyre, é um dos meus livros favoritos. Está aqui atrás de mim, então não vai dar pra ver. Aqui, as minhas duas edições de Jane Eyre estão aqui. E a Jane Eyre é com certeza uma dessas personagens. Então a primeira é a Jane Eyre, a Josie Jo, que é de um livro que eu li recentemente. E nossa, eu nunca me identifiquei assim tanto como personagem, como eu me identifiquei com a Josie em termos de personalidade, né? Com a Jane eu também me identifico, mas com a Josie também. Ah, e com todas, porque elas são minhas personagens favoritas. É desse livro aqui, Correndo Descalça. É desse livro aqui, Correndo Descalça. Eu li recentemente e é um livro incrível, de verdade. E eu me identifiquei muito com essa personagem, com o jeito dela, sabe? E ela é uma das minhas personagens favoritas também. Da Josie, eu não vou ter como ter uma representação dela, porque não tem filme. Da Jane Eyre, nós temos várias versões do filme, do livro Jane Eyre, que foi, né, feito um filme sobre o livro. Então, eu vou escolher uma imagem e vou deixar aqui da Jane. Tem a Josie. A próxima é a Katniss Everdeen. Quase todo mundo conhece, né? Da trilogia dos Jogos Vorazes. E esse ano eu reli Jogos Vorazes pela terceira vez. E ela é uma das minhas personagens favoritas, com certeza. Outra que é a minha favorita é a Anne Elliot, do livro Persuasão, da Jane Austen. A Anne Elliot, do livro Persuasão, também é uma das minhas personagens favoritas. E eu me identifico muito com ela, com o jeito dela. E a última personagem é a June Osborne, do livro O Conto da Aia e da série O Conto da Aia, que eu terminei de assistir esse ano. Tem 6 temporadas, eu terminei de assistir, né, recentemente. E eu li o livro, só que o livro eu peguei ele na biblioteca, então eu já devolvi há muito tempo. E a personagem do livro, ela é muito diferente da personagem da série. E eu gosto mais da personagem da série. Então vou colocar aqui, né, a imagem da June, retratada na série. Mas ela tem com certeza a essência da personagem do livro, apesar de que no livro nem sequer o nome dela é revelado, né? No livro não fala que o nome dela é June, e na série o nome dela é June Osborne. Mas no livro é uma coisa assim, em aberto. O livro ele é muito aberto, até o final ele é meio aberto. E eu quero um dia ler os Testamentos, que é a continuação, digamos assim, das filhas de Gileade, das filhas das Aias desse livro do Conto da Aia, enfim. A June é uma das minhas personagens favoritas também. Então essas são as minhas personagens favoritas. E eu vou tentar falar um pouco sobre o porquê essas são as minhas personagens favoritas. Todas essas personagens, elas parecem ter uma coisa em comum. Por fora, elas podem parecer pessoas muito quietas, até muito silenciosas, especialmente a Katniss, a Anne Elliot do livro Persuasão. São mulheres mais introvertidas, mais calmas, e muitas vezes outras pessoas, ao olharem para elas, podem pensar que elas são fracas, que elas são frágeis,
que elas são super bobas, que elas não sabem de nada. As pessoas têm uma visão diferente do que elas são por dentro. E essas mulheres, na verdade, são muito fortes, apesar do que elas aparentam ser, né? De serem muito calmas e passivas e tranquilas. Por dentro, elas são muito fortes. Elas têm uma mentalidade muito forte, uma força, assim, mental gigantesca. E são mulheres que passaram por diversas coisas, todas essas personagens, né? E elas nunca desistiram. Isso é o que elas têm em comum. São mulheres que nunca desistiram. Por maiores que fossem os desafios, as coisas que elas tinham que passar, elas nunca desistiam. Elas nunca abandonavam os outros, nem a si mesmas, né? Principalmente a si mesmas. Elas sempre continuavam, por maiores que fossem as dificuldades. E elas tinham uma força muito grande interna, por mais que por fora parecessem até fracas. Uma das coisas que eu mais admiro nessas mulheres é que, apesar dessa fragilidade visível, dessa quietude, desse silêncio, muitas vezes, né, essas personagens são mais quietas e introspectivas, por dentro elas sabiam exatamente quem elas eram, o que elas queriam, elas sabiam exatamente o que é importante para elas, né? E elas também nunca desistiam. E isso é uma coisa, um princípio muito importante para mim. E elas meio que tiveram os seus finais felizes, digamos assim, porque elas foram perseverantes, elas nunca desistiram. E elas conseguiram alcançar o que elas queriam por conta disso, porque elas têm essa força interna, apesar do exterior mais pacato, né? E aí eu escrevi um pouquinho sobre elas. E eu escrevi isso aqui. Tenho algumas personagens favoritas. Com todas elas, eu consigo encontrar muitas características de personalidade em comum. Talvez por isso todas elas sejam profundamente queridas para mim. Elas são Jane Eyre, Josie Jo, Katniss Everdeen, Annie Elliot e a June Osborne. Todas elas têm coisas em comum. São mulheres calmas, quietas e até bastante silenciosas, mas apesar da seriedade e exterior sereno, são mulheres muito fortes, que possuem muita força interna. Possuem princípios, são gentis, compassivas e sabem o que realmente importa. Eu admiro tudo isso nelas. Elas conseguiram seus finais felizes, sem trapaça, sem passar por cima de ninguém, sem crueldade, apenas lutando, amando e nunca desistiram de si mesmas e do que elas consideravam, né, importantes. Também não são personagens egoístas, sabe? Mas eu acho que a coisa que todas elas têm em comum é que elas nunca desistiram de si mesmas, sempre foram fortes e corajosas. A Jane nunca desistiu dos seus princípios. A Josie continuou cuidando de quem amava. A Katniss lutou para o fim de um tirano. A Anne nunca desistiu do amor. E a June nunca abandonava ninguém. E eu quero ser como elas. E é por isso que eu me inspiro nelas.